Eu era tão rico que não me importava. Agora eu podia fazer o que quisesse. Ou pelo menos achava que podia. Como assim, tio? Um dia, Edgar, recomeçou o tio Montague. Eu estava parado do lado de fora de minha casa. Os jardins eram adoráveis naquela época. E percebi que ainda tinha meu velho apito escolar no bolso, o talismã de meus dias de jogatina. Senti uma pontada de remorso por ter quebrado minha promessa, mas passou como um acesso de indigestão. Eu tirei o apito do bolso e o levei aos lábios. Tive uma vontade repentina de ouvir mais uma vez seu trinado alegre. Eu soprei, mas não saiu nenhum som. Imaginei que o apito estivesse quebrado, mas fui percebendo que ele não estava quebrado, e sim alterado. Ficara parecido com um daqueles apitos especiais que apenas os cães conseguem ouvir. Embora não escutasse som algum, percebi uma certa vibração no ar, que se propagava para longe. O céu encobriu-se de nuvens e a temperatura caiu. Eu tremi, e não foi apenas de frio. Tio? Eu chamei, pois ele parecia ter entrado numa espécie de devaneio. Ah, sim, ele atendeu. Foi então que elas começaram a vir em resposta ao chamado silencioso do apito. As crianças? Eu perguntei, olhando o grupo reunido em torno de nós e me perguntando como era possível que elas ouvissem um apito que meu tio não escutava. E por que elas viriam atrás daquele som? Mais do que nunca, eu temi pela sanidade de meu tio. As crianças, sim, confirmou o tio Montague. Elas são meu castigo, Edgar. Seu castigo? Eu questionei, me perguntando que domínio aquelas crianças da vila podiam ter sobre ele, embora ele parecesse estar à vontade na companhia delas e não tivesse nenhum receio em compartilhar com elas os detalhes chocantes de sua vida. A casa é um lugar maldito, Edgar, ele explicou. Você deve ter sentido. Há uma atmosfera estranha, senhor. Eu concordei. É um lugar um pouco frio. Tio Montague deu uma risada breve e eu vi as crianças se encolherem. Um pouco frio, ele repetiu. Sim, Edgar, é um pouco frio. Não é verdade, crianças? Esta foi a primeira vez em que ele se dirigiu a elas, e elas ficaram agitadas, embora não quebrassem o silêncio. O senhor ainda não explicou o que estas crianças estão fazendo aqui, tio. Eu disse. Você não consegue adivinhar, Edgar? Ele perguntou. Não, senhor, eu respondi. Não consigo. O senhor está educando as crianças da vila para se redimir pelo que aconteceu na sua escola? Ele deu um sorriso triste e negou com a cabeça. Não são crianças da vila, Edgar. Acho que no seu coração você sabe disso. Como? Eu quis saber, insistindo em me ater à racionalidade. O que o senhor está dizendo? Estas crianças me contam suas histórias, Edgar.
Ele disse. Elas vêm até mim e me contam suas histórias. Elas me trazem algum objeto de recordação da história. E estes objetos malditos agora ficam entulhando minha casa. Uma casa agora completamente imersa numa alteridade estranha, que contamina as paredes e os gramados. E também o homem que você está vendo diante de si. A casa é um imã para criaturas de um mundo crepuscular. Um mundo que você nem imagina, Edgar. A casa os atrai como uma lamparina atrai mariposas. Mas se a casa é tão terrível, senhor, eu comecei, fazendo o possível para evitar olhar as crianças sombrias. Por que o senhor não vai embora? Oh, Franz não ia gostar disso, Edgar. Ele disse. E não é bom contrariar o Franz. Mas eu não entendo, tio. Eu disse. Franz é o seu criado. Franz costumava ser meu criado, muito tempo atrás, quando era totalmente vivo. Quando era totalmente vivo, tio? Repeti. Mas o que o senhor quer dizer? Ou uma pessoa está viva, ou está... Eu não consegui terminar a frase. A culpa de meu tio, obviamente, havia prejudicado sua mente. A casa mudou Franz por completo, ele disse. Ele jamais me deixaria ir embora, Edgar, mesmo se eu tivesse a coragem de tentar. Ele agora é mais um carcereiro que um criado. Mas é justamente isso que eu mereço. Há muitos homens quebrando pedras e apodrecendo em prisões imundas por crimes muito menores do que os que eu cometi. Ele fez uma pausa. Mas por algum motivo, Edgar, eu não temo mais meus visitantes como temi outrora. Estou em paz. Aceitei minha sina. É meu castigo por todos aqueles anos em que não dei ouvidos a meus alunos, em que não dei ouvidos a William. O senhor não pode estar dizendo, senhor. Eu comecei. Não pode estar dizendo que as histórias que o senhor me conta vêm dos lábios dessas crianças? Tio Montag fez que sim com a cabeça. Mas como? Eu perguntei, perdendo o equilíbrio enquanto as crianças se inclinavam para a frente, parecendo prestar atenção em tudo o que eu dizia. Isso significaria... Sim, Edgar. Isso significaria que estas crianças, algumas delas pelo menos, estavam mortas? Ao ouvir aquela palavra, as figuras em torno de nós pularam para longe e desapareceram entre as árvores, espiando de trás dos troncos. E embora estivessem encobertas pelas sombras, como antes, eu sabia que todos os olhos estavam voltados para mim. Elas não gostam dessa palavra, Edgar, disse tio Montag. Elas ficam aflitas. Elas ficam aflitas? Eu observei. Apenas o medo de dar de cara com um daqueles fantasmas me impediu de fugir naquele mesmo instante.